Namastê, bom dia a todos. Eu sou Vladimir Erce, idealizador da Rede de Confiabilidade, que oferece práticas de yoga, meditação, estudos, leitura de livros. Estamos lendo nesse momento Compaixão, um diálogo entre Sua Santidade o Dalai Lama e Desmond Tutu, o arcebispo. Estou aqui para dizer não à taxação dos livros, para dizer não ao desmonte da educação, para dizer sim ao acesso para todos da leitura, da educação, o livre acesso à informação para todos. Hoje, no viradão da leitura, onde defendemos o livro, dizemos não à taxação dos livros, eu vou compartilhar com vocês um trecho do livro que é 7 Dias no Butão, de Natália Fontes Garcia. Eu vou compartilhar com vocês um trecho desse livro. E acho que é bastante atual o que temos a falar do Butão, e bastante importante. Vamos ler a introdução. Acho que sou uma pessoa de sorte. Tive a rara oportunidade de conhecer o Butão e ser recebida com muita generosidade e amorosidade neste pequeno, grandioso país. Este livro é, em primeiro lugar, um agradecimento e uma forma de compartilhar os tesouros que descobri dentro e fora de mim enquanto estive lá. Ele foi escrito por, pelo menos, 2 Natálias. Uma jornalista, metódica, objetiva, interessada em dados, depoimentos e histórias, tomando notas durante a viagem. Foi ela quem deu o título, 7 Dias no Butão. A outra é uma buscadora espiritual, interessada nos mistérios da existência e na verdade maior sobre quem somos. Em cada trecho da viagem, essa segunda Natália procurava se manter atenta, observando como o Butão calibrava seu entendimento sobre si mesmo, fazendo questões do subtítulo: O que aprendi sobre a felicidade. As ilustrações do livro, também feitas por mim, refletem essas 2 facetas. Os desenhos que mostram lugares e pessoas do Butão buscam a máxima objetividade possível para retratá-los. Já os que mostram o que acontecia no meu interior são mais soltos na forma, buscando expressar sensações. Antes de chegar às suas mãos, este livro teve suas aventuras. Primeiro foi rejeitado por todas as editoras que abordei. Mas eu sabia que ser escritora tinha seus percalços, então segui. Lembrei da lei das infinitas possibilidades, que diz que somos um campo de pura potencialidade e que há intermináveis caminhos para realizarmos qualquer coisa. Então, pedi com honestidade ao universo para me mostrar se isso era mesmo verdade. No momento em que fiz esse pedido, a imagem de uma amiga me veio à mente. Liguei para ela, que me indicou uma designer, que me indicou a Isabel Vale, criadora da Bambual Editora, que se interessou na hora em publicar. Logo na sequência, uma pandemia mundial sacudiu a humanidade. E enquanto eu lidava com toda essa turbulência, tive uma clareza: este livro está chegando ao mundo na hora certa. Comecei a me interessar pelo Butão após ler muitas reportagens e livros em que ele é citado como o país mais feliz do mundo. Fama que se deve à criação da felicidade interna bruta, FIB, um índice que propõe uma analogia, uma alternativa ao Produto Interno Bruto, PIB.
No livro, eu vou falar com detalhes sobre a diferença entre os dois, mas basicamente, o PIB mede a quantidade de produtos e serviços gerado ao longo de um ano em um país. No PIB, inclusive, mede a quantidade de produtos e serviços. Entre os serviços está o sistema carcerário. Quanto mais preso, maior aumenta o PIB. Entre os serviços está a venda de armas. Quanto mais armas vendidas, melhor o resultado do PIB, entre outros. Enquanto o FIB mede 9 diferentes dimensões da existência, que passam pelo crescimento econômico, mas também incluem bem-estar psicológico, qualidade sobre o uso do tempo e vitalidade comunitária. Todas as nações do mundo usam o PIB como régua para medir seu desenvolvimento. O Butão achou que essa régua estava obsoleta. Assim, criou o FIB. A cultura do Butão considera a felicidade não apenas como um episódio individual, mas como um fenômeno sistêmico. Para eles, a felicidade tem sim uma dimensão pessoal, mas também precisa de ambiente que favoreça para acontecer. Ou seja, para os butaneses, é impossível ser feliz estando cercado de infelicidade. Criar um ambiente favorável à felicidade humana era e continua sendo a meta do Butão com esse novo indicador de desenvolvimento das nações. Os butaneses que entrevistei consideram que boa parte dos sistemas inventados para organizar nossa vida em sociedade, financeiro, educacional, urbanístico, político e etc., já perdeu a conexão com o bem-estar humano. E é essa conexão que procuram restaurar em seu engenho de desenvolver uma ciência e uma política da felicidade. Muito bonito pode pensar uma mente tipicamente ocidental perguntando: mas o que um país minúsculo, nos confins do Oriente, povoado em sua maioria por monges, pode ter para nos ensinar? Nesse momento, começamos a enxergar o papel da pandemia nesse processo. À medida que a Covid-19 foi se espalhando pelo mundo com velocidade assombrosa, o Butão, mesmo com fronteira com a China, local onde se identificou oficialmente pela primeira vez a doença, foi um dos países mais resilientes do mundo ao vírus. Até o momento em que essa introdução foi escrita, o Butão havia registrado 70 casos, com recuperação de 60 pacientes sem nenhuma morte. O país tem cerca de 700 mil habitantes, um pouco menos do que a quantidade de pessoas que vive na zona oeste de São Paulo. É um bom parâmetro. Onde o número de casos no mesmo período chegava perto de 1.000. Bom, no Butão 70. Aqui em São Paulo, numa área de população proporcional, chegava perto de 1.000, com quase 200 óbitos. No Butão, nenhum óbito. Por que o Butão, com muito menos dinheiro e menos hospitais do que a zona oeste de São Paulo e tantos outros lugares do mundo, se mostrou tão mais resiliente à pandemia, ou seja, conseguindo conter o vírus para preservar vidas? Para investigar a resposta, entrei em contato com Dasko Karma-Ura e Dorje Giltschen, dois butaneses que irei te apresentar ao longo do livro. Eles me explicaram que a estratégia do Butão diante da Covid foi não apenas a de procurar conter a doença,
fechando fronteiras, reduzindo o convívio social, oferecendo testes e cuidados hospitalares gratuitos, mas também a de cultivar a saúde e a imunidade das pessoas, distribuindo vitamina C, polivitamínicos, garantindo que todos nos países tenham o que comer e incentivando práticas de meditação que aumentam a vibração energética coletiva. Ao mesmo tempo, foi garantido pelo governo que nenhum emprego fosse perdido, que ninguém ficasse sem salário, e os bancos do país se uniram para flexibilizar as dívidas dos indivíduos e empresas. Quando ouvimos isso, podemos observar com clareza o valor da cultura butanesa e o quanto ela tem sim a nos ensinar. A pandemia abriu um espaço talvez inédito para considerarmos que chegou a hora de desenharmos uma nova forma de habitar a Terra, e o Butão pode oferecer insights valiosos nesse sentido. Foi em busca desses aprendizados que passei 7 dias no Butão. Foi um período intenso, em que tive aulas com o ministro da Felicidade e o ministro das Florestas da Universidade Real do Butão. Visitei templos, participei de rituais sagrados e secretos, conheci histórias mágicas e pessoas formidavelmente simples e profundas. Natália Fontes Garcia. Bom, vale aqui mencionar uma coisa. Agora, março ou abril, em 16 dias, o Butão vacinou 93% da população adulta do país. Em 16 dias, o Butão vacinou 93% da população do país. Sabe por quê? Porque o ser humano é o valor maior, é o bem maior. Ser humano, meio ambiente. O bem-estar do ser humano e o meio ambiente é o bem maior do Butão. E nós, qual é nosso bem maior? Morrendo milhões e dana-se, negócio é a economia, negócio é o PIB, vamos cuidar do PIB, vamos produzir arma, vamos produzir presos, vamos produzir segurança, porque as câmeras de segurança, o sistema de segurança gera muito dinheiro e aumenta o PIB. Fracasso total da nossa sociedade, enquanto olharmos para o que a economia pode nos proporcionar e esquecemos totalmente do ser humano. Bom, vou ler um trecho do 2º capítulo, que tem como título Um Oásis do Mundo Espinhoso. É um capítulo grande, vamos ver. Era difícil de acreditar no tamanho do sorriso de Dax Karma Ura, com 26 brasileiros ruidosos ocupando sua sala de estar. Mas era com gosto que ele sorria, servindo-nos pessoalmente uma bebida destilada de arroz. É tipo um uísque, explicou, dosando com uma longa haste de metal a quantidade que encheria meu copo, enquanto eu equilibrava um prato de comida com a outra mão. Aquele era o chefe das artes, do exército e uma das maiores autoridades da felicidade interna bruta do Butão, abrindo suas portas para um monte de desconhecidos e me servindo uma bebida feita em sua própria casa. Era mesmo difícil de acreditar. A noite estava tão fria que saía vapor da minha boca mesmo dentro da casa. Sentei-me perto de um caixote de ferro, onde pedaços de madeira ardiam em chamas para manter o uísque de arroz quente, fazendo também às vezes de lareira. Essa inteligência simples de colocar o fogão a lenha no meio da sala para aquecer a casa era uma boa forma de entrar em contato com a mente clara, assertiva e simples que encontrei nos butaneses.
A jornada até lá tinha sido longa. Um avião de São Paulo até Nova Delhi, com escala em Dubai. Algumas horas de sono, e um avião de Delhi até o aeroporto de Paro, de onde seguimos por mais algumas horas até Thimphu, a capital. A companhia aérea que nos levou ao Butão, Drucker, pertence ao rei, que a fundou como parte do movimento de abertura do país para o turismo, em meados dos anos 2000. A vista da janela do avião para chegar lá é repleta das montanhas cobertas de neve que formam a cadeia do Himalaia. E foi até possível avistar o Everest naquela paisagem de eternos triângulos brancos. Esta mesma geografia montanhosa define a paisagem do Butão. Boa parte de suas cidades está instalada nos vales em meio a íngremes encostas. Por isso, é bastante desafiador chegar ao país, considerando que apenas 7 pilotos de avião no mundo sabem como pousar em seu aeroporto. Eu só conseguia pensar, um pouco sério e um pouco brincando, tomara que o nosso seja um deles. A casa de Dasto Karmaura ficava em um complexo com algo perto de uma dúzia de residências, onde moravam todos os ministros do Butão. Karmaura é tão importante quanto os outros ministros? Perguntei a Ujjain, um dos guias. Ah, não. Ele está acima de todos na hierarquia. Nenhum ministro está acima de Dasto, respondeu ele com voz baixa e a mão protegendo a boca, como se estivesse contando um segredo. Era seu jeito de mostrar respeito. Depois me explicou que Dasto é um título de nobreza e que o nome oficial do cargo do Karmaura era presidente do Centro de Estudos do Butão e da Felicidade Interna Bruta, embora fosse chamado informalmente de Ministro da Felicidade. Ujjain me levou até a sala de jantar para experimentar a sobremesa, mas eu já estava satisfeita. Fiquei observando Shimi, a mulher do Karmaura, coordenando as pessoas que serviam os convidados. Era com alegria que seus filhos, irmã e alguns dos guias que acompanhavam nosso grupo levavam e traziam pratos e bebidas. Coma mais, disse Shimi, agarrando meu ombro com um carinho e uma intimidade inesperados. Obrigado, estava uma delícia, respondi, e então emendei. Posso usar o banheiro? Shimi chamou uma mulher e disse algo a ela em butanês. A mulher sorriu para mim, desamarrou o avental, descalçou os próprios sapatos tipo cross para me emprestar. Eu havia deixado meus tênis na entrada, como se faz nas casas e templos de todo o Butão. Entrei no banheiro por uma porta de madeira alta, com um fecho que trancava pelo lado de dentro, que estava um pouco frouxo, mas funcionava. O piso e as paredes tinham azulejos brancos escurecidos pelo uso. Do lado esquerdo, uma pia de louça bem simples e um vaso sanitário com um grande balde de madeira ao lado. Em frente a ele, 2 máquinas de lavar roupas. O chão estava levemente alagado. Era surpreendentemente simples o banheiro do ministro da Felicidade do Butão. Karmaura preparou boa parte das experiências que viveríamos no Butão, a começar pela aula que tivemos naquela noite em sua casa, numa sala que ficava no andar superior e tinha todas as paredes cobertas de exuberantes bandeiras, panos coloridos e imagens sobre altares. No fundo da sala, sentado sobre uma grande cadeira de madeira pintada de laranja, estava um homem que tinha, ao mesmo tempo, um olhar focado e perdido no nada. Era difícil decifrar se ele prestava profunda atenção em cada pessoa de nosso grupo ou se enxergava através de nós. Aquele era Lamba Gembo,
o chefe do corpo monástico do Butão, uma autoridade na hierarquia budista. O Lama Gembo esperou que todos se acomodassem e ficou em silêncio até silenciar o grupo. Então, falou por quase 2 horas sobre muitas coisas simples e profundas. Ouvi-lo foi uma preparação fundamental para conseguir entrar no Butão com real abertura. Preciso confessar que só a ideia de penetrar numa cultura que se proclama comprometida com a felicidade das pessoas já era suficiente para criar dentro de mim uma voz extremamente cética, que parecia comprometida em desmascarar o Butão, encontrando suas falhas e contradições. Essa é uma mente que todos nós temos, né? A busca de querer desmascarar as falsidades das coisas é uma mente muito perversa, que faz parte de nós. E ela reconhece nela aqui. Como se pudesse ouvir essa minha voz interna. Lama Gembo disse: enquanto vocês viajarem pelo Butão, verão coisas que podem estranhar, que não tinham imaginado que veriam. Pode ser bom ou ruim, mas por favor, encarem isso como uma experiência. Não somos perfeitos, cometemos erros, mas estamos tentando fazer nosso melhor para sobreviver e continuar a ser como somos, preservando nossa identidade através da cultura e das tradições butanesas. A principal informação para começar a compreender essa identidade do Butão é o fato de que todas as decisões tomadas no país têm como premissa a criação de condições para que cidadão possa atingir a iluminação. Isso envolve a forma de construções, o texto da Constituição, a escolha das imagens que adornam cada templo e a forma de receber os turistas, entre outras coisas. Naquela tarde, por exemplo, antes de chegar à casa de Karumaura, tínhamos visitado a sede do governo federal do Butão, Dzongwe de Thimphu. Todas as províncias do Butão possuem seu Dzongwe, que significa fortaleza. Neles ficam os dormitórios dos monges, que meditam e se aprofundam na preservação e compreensão dos valores budistas, e os escritórios dos políticos, que trabalham para aplicar esses valores na vida prática. Veja essa diferença, que ela é fundamental. A fortaleza, o que habita a fortaleza? São os monges budistas, são os políticos que trabalham para trazer os valores para a vida prática. Há uma substituição da força armada pela força amada. O R saiu, não é arma, é amor. Muda totalmente. Tiraram a força armada e eles cultivam a força amada. No centro havia um templo monumental, onde eu vivia um dos silêncios mais profundos da vida. Imagens douradas gigantescas no altar, tecidos coloridos impecavelmente recortados e bordados, pendendo de todo o teto, e colunas de madeira minuciosamente esculpidas e pintadas à mão me fizeram sentir uma conexão profunda para além do meu corpo e minha identidade. Nunca eu havia pisado em um espaço feito por mãos humanas. Expressa-se a beleza com tanta pureza e intensidade em todos os lugares por onde meus olhos puderam passar. As 3 monumentais imagens douradas que vimos naquele altar eram as mesmas de boa parte dos templos butaneses. No centro ficava Buda, em posição de meditação.
De um dos seus lados, o Guru Rinpoche, uma das manifestações do Lama Padmasambhava, um mestre que trouxe o budismo para a região do Butão no século VII. E do outro, Zabdrung Gnag Namgyal, um mestre de budismo tibetano que foi o fundador do Butão como uma nação no século XV, instituindo a base de governança que dividia o poder entre a política e a espiritualidade. Essa visão está representada na atual bandeira do país, um retângulo cortado na diagonal, metade laranja, simbolizando o budismo, metade amarelo, em ilusão à monarquia, tendo no centro um dragão branco representando a força pura do povo. Mas mesmo podendo enxergar em todas essas representações a busca pela iluminação, ainda estávamos diante de uma ideia muito aberta a interpretações pessoais de cada um. Lama Gembu, então, nos ajudou a compreender um pouco melhor, usando como metáfora o esporte nacional do Butão, que é a arquearia. Ele nos disse que todos nós temos um poder pessoal específico através do qual podemos agir no mundo. Se esse poder fosse um arco e uma flecha, a iluminação seria o alvo. Sem esse alvo, atiramos flecha ao ar aleatoriamente, sem um propósito. O primeiro passo nesse treino de colocar nosso poder pessoal na direção da iluminação, segundo Lama Gembu, é aprender a observar a mente. Ele nos deu algumas instruções sobre como fazer isso. Você deve se sentar com a coluna ereta, respirar e observar os pensamentos em silêncio, sem lutar contra eles, deixando-os passar por você um a um. Há algo entre estes pensamentos, algo que, com o tempo, com a prática, sem ficar obcecado, você pode enxergar, flagrar. Esse algo é a mecânica de como a mente funciona. Nossa mente tem uma lógica de operar, mas não conseguimos enxergá-la, porque está sempre coberta com pensamentos. O que costumamos fazer é perseguir esses pensamentos, criando ainda mais pensamentos e deixando a mente ainda mais encoberta. A observação dos pensamentos é uma técnica para acalmar toda essa infinidade de coisas que fabricamos na mente, para poder ver com mais clareza e realidade. Lama Gembu nos explicou que quando conseguimos compreender essa mecânica da mente, começamos a deixar de ser governados por ela. E então iniciamos nosso despertar, entramos nesse caminho da iluminação. Imagine que você se encontra com um grande professor que tem muito para lhe ensinar, mas, sem saber essa qualidade, você acaba não aproveitando o encontro. Ou imagine que você encontra uma pedra no chão e pensa, ok, é só uma pedra, e joga longe, ignorando o fato de se tratar um valioso diamante. Saber reconhecer a verdade quando ela se manifesta é a iluminação, o objetivo final a que chamamos de Buda. É um processo, e nosso caminho como seres humanos é vivê-lo, estando conscientes disso ou não. Foi ficando claro que a busca pela iluminação podia ser compreendida como a busca pela verdade, e que essa era a função sobre a qual o governo do Butão tentava construir uma nação orientada pela felicidade. E aqui ficamos hoje. Eu encerro esse trecho do livro 7 Dias no Butão, de Natália Fontes Garcia, editora Bamboal. Encerro aqui essa leitura
com digo não à taxação dos livros, defendo o livro, digo não ao desmonte da educação no país. Todos precisam de educação. O país sem educação é um país sem governo, desgovernado, sujeito a qualquer manipulação. Digo sim ao livre acesso à educação, à leitura, aos conteúdos, ao conhecimento. Nesse momento, marco a importância do acesso digital a todos. As comunidades desse país estão mais excluídas da educação. A educação hoje está através do acesso digital. Precisamos levar o acesso digital a todas as comunidades, a todos os estudantes, a todos os jovens, que tenham livre acesso digital. Ali nós temos livre acesso à informação, ilimitado. Precisamos educar, precisamos dar acesso à educação. Não à taxação dos livros. Namastê, que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Obrigado pela oportunidade. Sou Vladimir Ersen, idealizador da Rede de Confiabilidade. Namastê. Namastê.